Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conheceu as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vimos nesse texto aqui que aquilo que mente não imaginou, né? Aquilo que não passou em coração do homem, Deus tem revelado para aqueles que o amam. E como é que Deus tem revelado para as nossas vidas essas coisas? Por meio do Espírito Santo que nos foi dado, que nos foi outorgado. Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando a gente recebeu Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, uma obra extraordinária foi realizada em nossas vidas, chamada de regeneração ou novo nascimento. Nós nascemos de Deus, não do nosso pai e da nossa mãe, mas a semente imperecível de Deus foi implantada dentro de cada um de nós. E aconteceu o que está predito lá em Ezequiel capítulo 36, a promessa da nova aliança. Deus tirou um coração de pedra, colocou um coração de carne. Deus pegou um espírito morto e recriou o espírito que estava morto. Deus pegou o seu Espírito Santo, colocou dentro do nosso espírito. Ele derramou água pura sobre nós e nos purificou e fez com que tenhamos nojo das antigas práticas. O maior milagre do mundo aconteceu em nossas vidas, transformando-nos de homens natural a homens espirituais, porque o homem natural não pode compreender as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, que recebeu o Espírito de Deus dentro dele, ele pode discernir, compreender e receber do alto iluminação sobre as verdades do alto. Amém? O texto diz, quem conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus? Depois diz, quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Perceba a conexão, sabendo que o Espírito de Deus habita dentro do nosso espírito e nós temos recebido a comunicação das verdades eternas de Deus ao nosso coração. A Bíblia diz que no Antigo Testamento o ministério era de letras escrito em pedras e tinha grande glória. Mas o Senhor vai nos revelar que no Novo Testamento, na Nova Aliança, não são letras escritas em pedras, mas é o próprio Espírito de Deus escrevendo em nossos corações. O meu clamor nesses dias, nessas aulas, é que o Espírito de Deus possa escrever as suas verdades eternas em nosso coração e a gente possa desfrutar de uma teologia viva que incendeie os nossos corações e nos leve para cima, para encarar e fazer recuar as obras de Satanás e que a gente possa trazer à tona as verdades ocultas do reino dos céus, que já foi nos revelada pelo seu Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Que nessa jornada, durante praticamente 5 meses, a gente possa perceber, entender e abrir o coração para que o Espírito de Deus escreva em nossos corações aquilo que Ele quer escrever e faça de nós homens e mulheres preparados para toda boa obra. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento em nome de Jesus, buscar a face de Deus e pedir que Ele se faça presente no meio de nós, em nossas aulas, em nome de Jesus. Amado Deus, nós somos carentes da Tua glória, Senhor.
O texto das Escrituras diz que nem olho viu, nem mente, nem ouvido, nem coração humano sabe aquilo que Deus tem preparado, mas o Senhor tem revelado pelo seu Espírito Santo aos nossos corações. E nessa noite, nesses dias, nós clamamos, Senhor, abrimos o nosso coração perante a Tua presença e dizemos, Senhor, escreve por meio do Teu Espírito Santo em nossos corações essa história que o Senhor preparou para nós. Que cada um de nós possa ser encontrado como obreiro apto, preparado, aprovado em toda a Tua palavra, que o Senhor nos use como instrumento precioso para a glória do Teu nome. Vem sobre esse lugar, vem sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fica à vontade nesse lugar, opera em nossos corações, quebra os preconceitos, as estruturas da carne, Senhor, tira tudo que o Senhor não plantou, todo o ensino que não é Teu, Senhor, desfaz, Senhor, toda obra de Satanás, Senhor, e nessa noite, nessas noites, estabelece o Teu bom propósito em nossas vidas, em nossos corações. Espírito Santo de Deus, fica à vontade nesse lugar. Opera em nossas vidas. Opera em cada coração aqui. Nós clamamos a Ti, Senhor, se faz presente. Rasga os céus e desce sobre esse lugar. Ó, se rompesses os céus e descesses, Senhor. Desce sobre esse lugar, ó Deus. Vem com Tua glória, vem com Teu poder, vem com Tua unção, a unção que despedaça o jugo, que quebra toda a resistência do inferno, Senhor. Vem sobre esse lugar, Espírito Santo de Deus, ilumina sobre a nossa mente e leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Toma nossas vidas em Tuas mãos e se faz presente nesse lugar. Amém. Nós clamamos, Espírito de Deus, vem sobre esse lugar, vem sobre nossas vidas, traz temor e tremor ao nosso coração e manifesta-se, Senhor, nessas aulas, nesse curso, através da minha vida, da vida do pastor Almir, da vida do pastor Marcelo, Deus, que nós venhamos ter clareza, lucidez, oh Deus, revelação, iluminação, Senhor, da Tua verdade, Senhor, para que possamos vivê-la, aplicar em nossas vidas, Senhor, e ser um instrumento preparado para toda boa obra. Espírito de Deus, toma esse lugar em Tuas mãos, toma nossas vidas e faz o que o homem não pode fazer, para o louvor e a glória do Teu nome. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente quer falar sobre sistemas hermenêuticos de interpretação. Deixa eu colocar aqui no slide para vocês conferirem. E o que é isso, né? Eu não vou tratar de maneira técnica sobre hermenêutica e exegese, porque quem vai fazer isso é o pastor Almir. O pastor Almir, ele com certeza vai chegar com muita capacidade que Deus tem dado a ele para tratar esse tema, mas eu quero explicar para vocês o que seria um sistema hermenêutico de interpretação, né? E eu vou colocar o primeiro slide, que é bem legal, que a minha... Cadê ele? Fugiu, foi? Vai chegar aí. Olha aí, ó. A minha digníssima esposa fez para mim, ó. Tem que ter a costela aí para ajudar, né? Então aí nesse slide vocês vão ver um panorama, uma ideia. Eu quero que vocês olhem bem para esse slide e tentem ler o que está aí. Eu vou ler para vocês cada detalhe. E eu vou tentar explicar um panorama do que será a nossa aula. E mostrar alguns livros que a gente vai utilizar dentro desses slides, explicando o que seriam esses sistemas hermenêuticos de interpretação. É interessante destacar que quando eu falo de sistema hermenêutico de interpretação, eu estou querendo trazer o conceito como se fosse óculos. É como se eu quisesse dizer, você pode interpretar as escrituras com um óculos ou com outro óculos. Você pode usar o óculos, como está aí nos slides, do dispensacionalismo clássico, do dispensacionalismo revisado, do dispensacionalismo progressivo, da teologia da nova aliança, do aliancismo progressivo ou do aliancismo. São formas de olhar para as escrituras que vão influenciar na sua interpretação bíblica. E com isso, o meu propósito aqui não é convencer ninguém a
levantar uma bandeira e dizer, a partir de hoje, eu sou dispensacionalista. Não temos essa intenção. A partir de hoje, eu sou aliancista. Eu defendo o aliancismo. Não temos essa intenção. O pastor Marcelo já disse em aulas anteriores que o nosso compromisso não são com sistemas teológicos. Eles são bons. Eles são úteis. Eles nos ajudam muito. E nós estudamos, porque homens vieram antes de nós. E nós não vamos inventar a roda. Nós vamos subir nos ombros daqueles que vieram antes de nós. Pegar a construção teológica deles, estudar e ir além daquilo que eles construíram, amém? Mas a nossa intenção aqui, nessas aulas, é mostrar que existem esses sistemas que nos ajudam a ter uma visão mais completa, mais, como é que eu posso dizer, panorâmica, mais ampla das Escrituras, de maneira que a gente não fique, usar essa palavra, bitolado ou preso a apenas uma forma de ver algo, sabendo que existe um leque a ser aberto para que a gente possa extrair de cada um desses sistemas o melhor possível para que a gente possa ter a mais pura possível interpretação do texto bíblico, amém? Antes de prosseguir, eu quero falar para vocês alguns livros que vão influenciar essas aulas. E com isso, eu não estou dizendo que vocês precisam comprar todos esses livros, porque eu não consegui achar todo esse conteúdo em um livro só, senão eu diria só esse livro. Mas eu vou citar para vocês, vou explicar um pouco de cada um desses livros e vocês vão saber que não é algo da minha cabeça, mas alguém estudioso, alguém de nome, alguém de peso, alguém de peso mesmo, né? Alguém que tem realmente lugar de fala essas coisas e a gente só quer reproduzir o que esses homens de Deus falaram, amém? O primeiro livro que vai ser utilizado em nossas aulas é esse livro aqui, Manual de Teologia Moody. Esse livro aqui é um livro bem completo, que vai tratar de teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica e de vários outros assuntos. Dentro desse livro aqui, eu tirei bastante coisa sobre o desenvolvimento histórico do dispensacionalismo, como também algumas verdades sobre o aliancismo. Esse livro aqui, Manual de Teologia Moody, será o livro que será utilizado nas primeiras aulas. Deixa eu explicar mais. Esse livro aqui é o livro de Charles Hyre, Dispensacionalismo Hoje. Dispensacionalismo apenas, a outra edição que dizia Dispensacionalismo Hoje. Charles Hyre é um dos principais dispensacionalistas revisados, é um dos principais autores. E ele vai explicar detalhadamente o que é o dispensacionalismo, o que é, eu vou usar um termozinho meio técnico, complicado, de propósito, que eu quero que vocês absorvam a ideia desse termo. O que é o sine qua non do dispensacionalismo? O que é isso, sine qua non? É simplesmente sem o qual não há. Ele vai explicar aqui o que é o sine qua non, ou seja, quais são as verdades básicas e fundamentais sem as quais não há dispensacionalismo. E a gente vai tratar isso mais à frente. Então, Charles Hyre é um autor muito bom, que trata de maneira... Para você entender o dispensacionalismo, você precisa ir a ele, sem dúvida. Deixa eu falar esse aqui. Esse livro eu vou indicar que vocês comprem. Ele é muito simples e eu diria que é o livro mais objetivo. Todos os livros são bons, mas esse livro aqui, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns, de Michael Vlach. Michael Vlach é um autor que traz o dispensacionalismo saindo um pouquinho do revisado, quase chegando no progressivo. Vocês vão entender qual a diferença desses ao decorrer das aulas. Ele traz um dispensacionalismo muito próximo do John MacArthur. Não sei quem aqui conhece o John MacArthur. Ele é um dos principais dispensacionalistas do mundo. E o texto do Michael Vlach é basicamente o que John MacArthur acredita. É um livro que todos vocês deveriam comprar, barato, objetivo. Ele vai começar combatendo as crenças, os mitos, as crenças essenciais e os mitos comuns. Coisas que dizem acerca do dispensacionalismo que não é verdade. Porque hoje se fala muito no dispensacionalismo baseado nos filmes deixados para trás, né? Aquilo não é a doutrina de fato dispensacionalista. É apenas um livro baseado em uma ficção de Tim LaHaye, que
comete muitos erros teológicos e a maioria não gosta. Eu gosto. A maioria não gosta. Já me queimei dizendo que gosta, tá vendo? Mas eu gosto. Não vejo problema, não. Mas se alguém tenta combater o dispensacionalismo sem ler ao menos esse livretozinho, vai falar de algo que não conhece. Vai falar construindo um espantalho que é feito por os opositores da doutrina, amém? Então esse livro aqui vai tratar o dispensacionalismo revisado, migrando já quase para o progressivo. Eu tenho um outro livro aqui, que está aqui no Kindle, Dispensacionalismo Progressivo. Eu tenho aqui no Kindle porque eu tenho uma assinatura que eu tenho acesso a ler esses livros. O Dispensacionalismo Progressivo é um livro que foi traduzido para português recentemente. Até pouco tempo nós não tínhamos livros nesse tema em português, hoje nós temos, graças a Deus. E nós vamos usar esse livro para falar um pouco sobre o que é o dispensacionalismo progressivo e as alianças e como elas se encaixam dentro desse contexto. E migrando, olha para o gráfico aí, olha para o slide, né? No primeiro slide tem o nome dispensacionalismo clássico, no segundo revisado e no terceiro dispensacionalismo progressivo. Foram os 3 livros que eu apresentei até agora. Eu poderia citar ainda Bíblias de estudo. Eu pedi para Valdemir me emprestar a Bíblia dele, mas eu só vou mostrar aqui para vocês. Eu estou com a Bíblia na mão aqui, que é a Bíblia de estudo anotada por Scofield. Bíblia de estudo anotada por Scofield. Essa Bíblia ela foi editada mais ou menos em 1906. A primeira edição, ou 1906 ou 1909. Posso variar um pouquinho mais na frente, a gente vai ter certeza. Eu acho que foi a primeira Bíblia de estudo popularizada, colocada na mão das pessoas. E na época eles fizeram uma série de conferências, colocaram o conteúdo dessa conferência dentro de uma Bíblia, e logo na sequência ali a gente tem o nascimento da renovação carismática, ou melhor, do grande avivamento da Rua Azusa, acho que 1906, me corrija se eu estiver errando a data, mais ou menos 1906, ali o nascimento do avivamento, a renovação das línguas, na Rua Azusa, o meio pentecostal nascendo com tudo. E nesse caminho, a Bíblia de estudo, anotada por Scofield, foi utilizada pela maioria das igrejas pentecostais da época. Por isso que hoje, a maioria das igrejas pentecostais que conhecemos, elas são dispensacionalistas. Elas acreditam nos distintivos do dispensacionalismo. Depois dessa Bíblia de estudo anotada por Scofield, a gente tem uma segunda Bíblia de estudo que é referência nesse estudo, que é a Bíblia de estudo anotada e expandida por Charles Hyre. Essa Bíblia ela é anotada e expandida por Charles Hyre. É o mesmo autor desse livro que eu mostrei para vocês. E vai trazer a visão, a percepção dispensacionalista da coisa, amém? Vamos prosseguir? Eu falei sobre esse primeiro lado esquerdo do gráfico. Livros que representam essa primeira parte do gráfico, do dispensacionalismo clássico, revisado ao progressivo. Deixa eu explicar mais uma coisa antes de prosseguir e falar dos livros que vão nos ensinar sobre a segunda parte do nosso slide, né? Se você olhar aí no começo do nosso slide, tem um nome descontinuidade, tá vendo? No comecinho aqui, tem o nome descontinuidade e no finalzinho dele tem o nome continuidade. Esse espectro, esse gráfico que eu coloquei para vocês, vai trazer sistemas hermenêuticos que vão de mais descontínuos. Não se preocupe que vocês vão entender muito bem no decorrer das aulas o que quer dizer essa descontinuidade e essa continuidade. Quando você vê o primeiro nome aí, dispensacionalismo clássico, entenda, muito descontínuo, está perto da descontinuidade. Quando você vai para outra ponta, no outro lado tem o que aí? O número 6. Aliancismo, está perto da continuidade, ou seja, enquanto o dispensacionalismo clássico é muito descontínuo, o aliancismo é muito contínuo. E o que é isso, Adiaxis? A ideia de descontinuidade e continuidade. A ideia é basicamente o seguinte: na descontinuidade, vai se dizer que muita coisa do Velho Testamento passou e Deus falou coisas novas e agiu de maneira diferente e trouxe novas verdades. E na descontinuidade, a ideia é basicamente essa, a grosso modo, nós vamos ver mais detalhadamente. Então, algumas coisas aconteceram no Velho Testamento de uma maneira e no Novo, Deus tem uma outra forma de lidar. Isso seria muita descontinuidade.
O que seria muita continuidade é dizer que tudo que Deus falou desde Adão continua valendo para nós hoje da mesma forma que valeu naquela época. Eu vou dar um exemplo bem simples. Deus chegou para Adão e disse: multiplicai e enchei a terra. Se a gente quiser levar ao pé da letra esses 2 pontos, a gente vai dizer em uma percepção mais descontínua, disse, não, rapaz, isso era no começo, lá para Adão e Eva. Porque não tinha ninguém na terra, tinha que encher a terra mesmo de toda forma e se expandir. Mas se você quiser ser contínuo demais, você vai dizer, não. O que Deus falou lá vale do mesmo jeito. A ordem é a mesma. Então troque a sua moto por uma Spin, por uma Split, porque a ordem é encher a terra e você tem que ter filho até não aguentar mais. Aí quando a mulher puder parir. Eu dei um exemplo bem grotesco para explicar a descontinuidade e a continuidade. Claro que nós vamos trabalhar isso de maneira mais técnica, com textos bíblicos, explicando cada uma dessas coisas, amém? Você percebe que às vezes vão haver conflitos na interpretação bíblica, justamente por esse conflito, entre ser descontínuo ou ser contínuo demais. E nós vamos buscar no Senhor ter o equilíbrio perfeito e entender o lugar que o Senhor quer que nos posicionemos e como o Senhor quer que olhemos para as Escrituras. De antemão eu adianto que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus, ela é de Deus, ela é palavra de Deus e ela vale para nós hoje, amém? Vamos prosseguir? Eu falei de livros que falam do dispensacionalismo clássico, revisado e progressivo. E agora aí tem um tema chamado Teologia da Nova Aliança. Teologia da Nova Aliança. Tem um autor aí chamado Douglas Moo. Eu não tenho nenhum livro dele aqui, da Teologia da Nova Aliança, mas dentro de um dos... Na verdade, tem um livro aqui, está dentro do meu aplicativo do celular, chamado Logos. Eu sei que eu vou mostrar, mas não vai aparecer bem. Bíblia Logos. Eu comprei o livro chamado Continuidade e Descontinuidade, de John Feinberg. Dentro desse livro tem um artigo de um homem chamado Douglas Moo, que é um grande erudito, uma das grandes autoridades do mundo em teologia, e ele vai explicar sobre a lei de Moisés e a lei de Cristo. E ele vai dizer sobre qual lei nós estamos e vai trazer uma percepção, um entendimento dele sobre esse assunto. Ele se enquadra como defensor da teologia da Nova Aliança. Ele acredita que é a melhor forma de olhar para as Escrituras. Além desse autor, eu coloquei aqui no outro slide, tem um... Deixa eu pegar, tá aqui. Esse autor aqui, Peter Gentry e Stephen Willing. Eu não sei falar inglês, mas... O Reino de Deus através das alianças de Deus. Esse autor aqui, ele vai defender o que chamamos de aliancismo progressivo. Ele vai defender um aliancismo, eu diria, mais atenuado. Não tão lá na ponta, tão contínuo, mas abrindo mão de algumas coisas. Deixa eu dar um exemplo bem claro do que ele abre mão. Enquanto no aliancismo, lá na ponta, diz que a gente precisa batizar até mesmo crianças, porque no Velho Testamento a gente circuncidava, e a circuncisão, ela é o batismo atualmente, o aliancismo progressivo abre mão dessa doutrina. Ele entende, não, calma, nem tanto. A gente não precisa batizar crianças, porque não é bem isso. O batismo nas águas não é necessariamente a expressão da circuncisão do Velho Testamento. E o aliancismo progressivo, perceba, aqui tem um texto, não é nesse. Tem um outro livro que também está no Kindle, está aqui no Kindle, que é chamado Aliancismo Progressivo. Nesse livro ele vai dizer uma visão intermediária entre o dispensacionalismo e o aliancismo. Ele vai olhar para as duas visões e vai tentar buscar um ponto de equilíbrio, assim como também faz o dispensacionalismo progressivo. Deixa eu mostrar mais um livro aqui para você. Você que está gastando bastante tempo nisso, né? Mas eu quero mostrar um livro aqui que é muito especial, para defender uma verdade que eu acredito muito. E para mim é um sine qua non daquilo que eu acredito. Repito, sine qua non, sem o qual não há. Sine qua non é basicamente isso. Eu estou insistindo em usar o termo técnico para que a gente possa aprender o que significa esse termo técnico que é usado nos livros. Esse livro aqui é de um autor reformado, tarimbado, talvez um dos maiores teólogos do Brasil, na minha opinião, chamado Franklin Ferreira.
Frank Ferreira e Augusto Nicodemos talvez seja... Tem outros homens de Deus muito bons, mas talvez seja um dos homens de maior peso internacional também. Frank Ferreira, ele é um reformado e muito aceito no meio reformado. Ele escreve esse livro chamado Por Amor de Sião. Nesse livro, ele vai explicar para nós que Deus tem uma história com Israel. Deus não abre mão de suas promessas com Israel. E quando ele defende esse livro e ele expõe o que é o conteúdo desse livro, as pessoas até brincam com ele. Tu agora é dispensacionalista? Ele disse não. Mas quando eu estava estudando os puritanos, eu percebi que em sua grande maioria, todos eles defendiam a história de Deus com Israel e que Deus não desistiu de suas promessas. E ele vai citar altos autores aqui, mostrando para nós que o Deus que fez uma promessa a Israel, ele não abandonou essa promessa. A igreja não substitui Israel em suas promessas. E Deus, no final dos tempos, vai retomar o seu projeto com Israel, trazendo um tempo de grande salvação sobre aquele povo. Amém? Então, são basicamente esses livros que eu coloquei aqui diante de vocês. Não se preocupem em comprar todos esses livros. Eu tenho eles porque é um assunto que eu gosto muito, que muito me interessa. Mas eu quero que você compre pelo menos esse livro aqui. Esse livro aqui vai trazer uma visão muito equilibrada. Vai trazer ele para vender aqui ou não? Eu não, mas vocês podem buscar na internet e a gente pode junto olhar o preço. Eu acho que ele está custando uns R$20, R$25 com frete. É um livro muito bacana, muito legal, fácil de ler e vale a pena a leitura, amém? Eu quero prosseguir com vocês agora nesse momento. Antes, eu queria saber se vocês querem perguntar algo, questionar algo do propósito da matéria, do que é essa matéria. É um momento interessante para perguntar, quem quiser. Alguém quer perguntar? Tem várias definições. Na verdade, ao decorrer das aulas, tu vai pegar as definições. Seria basicamente entender que Deus trata com as pessoas de maneira diferente de acordo com a dispensação. Deus trata com Adão de uma maneira, depois Deus trata com Noé de uma maneira. Depois Deus trata através de Jesus de uma maneira. Deus não muda. Perceba. Preste atenção. Deus não muda. Mas de acordo com o momento e a dispensação, Deus muda a forma de... É até estranho dizer que Deus muda a forma de tratar, mas é isso mesmo. Que Deus cobra de numa maneira, num local, Deus cobra diferente em outro local. E a gente vai ver isso com textos bíblicos para entender melhor. Eu quero que vocês entendam que eu coloquei esses livros aqui. Alguns deles... Faltou um livro importante. Eu vou citar ele agora. Eu não estou com ele físico, eu comprei ele hoje. O nome do livro é O Cristo dos Pactos, de Palmer Hobson. Hobson, é isso mesmo o nome do cara, né? Palmer Hobson. Eu comprei ele hoje, estou esperando chegar. Esse é o principal livro que vai explicar para nós o aliancismo. E eu peço que, no nome de Jesus, todos nós, a gente possa olhar para cada um dos sistemas e extrair o melhor de cada um deles. E não permitir que a arrogância, o sarcasmo, a altivez faça a gente desprezar algo em detrimento de outro. Eu assisti muitos vídeos sobre esses temas e eu me entristeci com alguns autores, porque quando eu assisti os autores dispensacionalistas falando de aliancismo, eles diziam: onde foi que inventaram isso? Quem já viu isso? Não sei o quê. Não, você vê que você perde o fio da meada, perde o espírito da coisa. E eu vi outros aliancistas falando do dispensacionalista, dizendo: isso é coisa de filme deixados para trás, não sei o quê, e Deus tem quantos arrebatamentos, e vai ter 10 ressurreição, de maneira pejorativa, de maneira negativa. E toda vez que a gente entra para o caminho do sarcasmo, da ironia, pode ter certeza, você perdeu a conexão do Espírito e a revelação que ele poderia trazer. Eu vou dizer que nós, como Igreja Água da Vida, e eu vou dizer com muita segurança, porque eu conversei com o pastor Marcos, com o pastor Marcelo bastante, para tentar entender algumas coisas do espectro onde a gente se situa. A gente está ali entre o revisado e o progressivo. Nem só no revisado e nem só no progressivo. A gente está ali nesse meio caminho. Como Igreja Evangélica Água da Vida, a gente tem uma base muito grande de dispensacionalismo, mas não tão radical.
a gente entende esse caminho ali, que seria algo muito parecido com o que John MacArthur defende, a nível de sistema hermenêutico. A gente não concorda com o John MacArthur na questão dos dons. O John MacArthur é extremamente cessacionista. Ele tem um livro chamado Fogo Estranho, e ele sai batendo em tudo, torto e à direito, dizendo que não é de Deus, Pai. É uma confusão só. Eu não recomendo John MacArthur em relação aos dons. Eu não recomendo. Eu creio nos dons, eu creio na contemporaneidade, eu creio nos dons operando no meio da igreja. Mas é isso, amém? Eu diria que a água da vida, ela está nesse ponto entre o revisado e o progressivo. E a gente vai entender exatamente qual o ponto que a gente se situa. O irmão Samuel pergunta, a igreja que a gente faz parte está inserida aqui, a Igreja Evangélica Água da Vida, em qual sistema hermenêutico desse a gente estaria inserido como Igreja Evangélica Água da Vida? E pelas minhas conversas com o pastor Marcos e o pastor Marcelo, eu entendo que a gente está inserido entre o dispensacionalismo revisado e o dispensacionalismo progressivo. É um ponto, não necessariamente defendendo tudo que o revisado defende, ou defendendo tudo que o progressivo defende, mas esse seria o ponto que mais nos enquadramos. Mas vai ter coisa do aliancismo, vai ter coisas de outro momento, vai ter coisa da teologia da nova aliança, porque a gente não está comprometido com um sistema hermenêutico de interpretação. A gente está comprometido com as Escrituras, amém? E às vezes as Escrituras vai parecer aliancista, às vezes ela vai parecer dispensacionalista, e para voltar ao tema mais polêmico, né? Às vezes ela parece calvinista, às vezes ela parece arminiana, e a gente não tem prisão nem com Calvino nem com Armínio, mas com o que as Escrituras revelam para nós, amém? Vamos prosseguir? O principal questionamento do dispensacionalismo, eu vou começar explicando o dispensacionalismo clássico. O principal questionamento é dizer que o dispensacionalismo é uma doutrina muito nova. Quem já ouviu isso aqui? O dispensacionalismo é algo muito novo e por isso ele não é confiável. Ele começou muito recente. Como é que eu posso acreditar em algo que começou em 1800 e pouco, sabendo que houve 1800 anos antes de igreja, de história da igreja, e não falaram sobre isso? Será que os homens do passado, os apóstolos, os pais da igreja, todos eles não tiveram a revelação e somente alguém agora, recentemente, teve a revelação das revelações e agora quer empurrar a goela abaixo? Não é bem assim, não é bem assim. E eu quero já começar quebrando esse paradigma. O sine qua non, a ideia do dispensacionalismo, as verdades que embasam o dispensacionalismo, elas não começam em 1800 apenas. Elas têm um embasamento e a gente vai fazer um pouco a função do professor Wagner, pastor Wagner aqui, tentar buscar as raízes dessa história. Dentro desse preconceito e dessa crítica de que o dispensacionalismo é algo recente, há uma ideia de que isso começou com uma louca chamada Margarete alguma coisa, não lembro bem o detalhe do nome dela, que teve visões e revelações. E nessas visões e revelações, apareceu para ela um anjo que disse que Jesus voltaria em 2 momentos. E então surgiu a doutrina dispensacionalista. E começaram com isso a usar o argumento ad hominos. O que é o argumento ad hominos? Eu estou discutindo com o irmão Bira, e estou perdendo na argumentação e não estou conseguindo vencer na minha argumentação. O que é que eu faço? Eu começo a falar mal da vida dele. Em vez de continuar o embate da argumentação, eu começo a querer descaracterizar ele. E querer dizer que o irmão Bira não é confiável, que ele é isso, que ele é aquilo outro, e que eu faço mais. Eu puxo o passado perverso dele e coloco na mesa como se fosse algo atual, para tentar descaracterizar aquilo que ele defende. É o que fizeram com os iniciadores do dispensacionalismo, com John Nelson Darby, com Scofield, o autor dessa Bíblia de Estudo. Dizem que ele era um beberrão, alguém sem confiança, que John Nelson Darby seguia uma louca, mas isso é tudo história de carochinha. John Nelson Darby era um homem íntegro, reto, um homem que escreveu muitos livros, um homem que se reunia com irmãos daquela época chamado os irmãos de Plymouth,
Eles simplesmente se reuniam fora do sistema denominacional da época e se reuniam para buscar a Deus. Eram os irmãos reunidos ali naquele lugar e Deus operava de maneira grandiosa naquele lugar, naquele ambiente. Então eu já quero quebrar essas argumentações e eu quero pedir que a gente abandone essas argumentações. Ad hominem, argumentação que busca diminuir o opositor para descredibilizar aquilo que ele defende. Ainda que algum desses autores fossem errados, a gente tem que analisar à luz das Escrituras e não à luz de um preconceito, de um passado, de algo que tenha sido vivido. Amém? Mas vamos tentar fazer um panorama histórico. Deixa eu passar aqui o slide para você. Vou explicar o que é o dispensacionalismo e a gente vai avançando nos slides. Ele é um sistema de interpretação que visa estabelecer uma unidade nas Escrituras, através de seu foco central sobre a graça de Deus. Amém? Então, é um sistema de interpretação que visa estabelecer uma unidade das Escrituras através do seu foco central sobre a graça de Deus. Embora os dispensacionalistas reconheçam diferentes administrações ou dispensações pelas quais o homem foi colocado à prova por Deus, eles ensinam que a resposta à revelação de Deus em cada dispensação deve ser pela fé. A salvação é sempre pela graça, através da fé. Amém? Eu queria aproveitar esse ponto para esclarecer algo. Os dispensacionalistas são acusados de ensinarem dois tipos de salvação. Quem já ouviu isso aqui? Que no Novo Testamento a salvação é pela graça e no Velho é pelas obras da lei. Aconteceu um erro na primeira edição da Bíblia de Estudo de Scofield. Em 1909, em uma nota de rodapé, ele explica de uma maneira que faz entender isso. Mas em 1916, na primeira correção da sua Bíblia, essa nota de rodapé foi corrigida. E então, desde 1916, esse problema foi resolvido. E até hoje é utilizado como arma para diminuir ou dizer que o dispensacionalismo não é confiável. Em 1916, a nota foi corrigida, mostrando que, embora no Novo Testamento a gente tenha uma revelação plena da graça, no Velho já havia graça. Existe graça na lei. Deus salvava pela graça. E em todo o tempo, quer no passado, no presente ou no futuro, todas as pessoas são salvas apenas pela graça em Cristo Jesus. Hoje, nós somos salvos pela graça olhando para o sacrifício da cruz, lá atrás. E no passado, eles eram salvos pela graça, olhando para o sacrifício que apontava para o sacrifício de Cristo lá na frente, no futuro. Amém? Então, a promessa de um cordeiro oferecido a Deus, um sacrifício perfeito, que aconteceu há quase 2000 anos atrás, sempre foi o instrumento de graça para a salvação de todos os homens. Amém? Então, é uma grande mentira que o dispensacionalismo ensina duas formas de salvação. Só existe uma forma de salvação. A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. É isso? Amém? Vamos prosseguir? Vamos embora. Os dispensacionalistas chegam a esses sistemas de interpretação através de dois princípios básicos. Aí vai muito a ver com a pergunta de Lucas e a gente vai entender melhor o que é o dispensacionalismo com esses dois princípios básicos. Primeiro, a manutenção de um método consistente e literal de interpretação. Que é isso, Adiaxo? Vê só. A manutenção de um método consistente e literal de interpretação. É aqui que entra o problema. Todos afirmam que são literais na interpretação. O método utilizado é chamado de método histórico-gramatical. Ou seja, a gente olha para as escrituras e faz uma análise histórica e gramatical do texto e interpreta de maneira mais literal possível. A grande diferença do dispensacionalismo para o aliancismo é que o dispensacionalismo vai dizer: eu sou literal e sou consistente. E ele vai dizer: o aliancista, ele não é consistente, porque quando chega nas profecias, ele espiritualiza. Ele vai dizer que Deus não tem mais promessas para Israel, o aliancista, mas as promessas que eram para Israel, elas se cumprem na igreja, porque a igreja é o Israel de Deus. E a igreja substitui Israel em todas as promessas. E vai se espiritualizar textos proféticos mostrando que são apenas símbolos.
O dispensacionalismo olha para Apocalipse 20 e diz que tem um milênio literal para acontecer. 1000 anos sobre a terra, em um momento futuro. O aliancismo vai dizer, não, vocês estão entendendo errado. 1000 anos não é literal. 1000 anos fala de um tempo que já está acontecendo sobre a terra. E nesse tempo, o milênio já acontece e Satanás já está aprisionado. E repito, a gente não quer entrar no mérito dos detalhes agora, mas eu quero que nós entendamos que a grande defesa do dispensacionalismo é dizer, eu sou literal e eu sou consistente. As profecias eu também vou interpretar de maneira literal. Entenda, quando eu digo literal, eu não estou dizendo que não existe figura de linguagem, ok? Existem figuras, mas o que a Bíblia mostra e traz para ser interpretado de maneira literal, o dispensacionalista vai interpretar de maneira literal. Deixa eu só explicar mais uma coisa, e vocês podem ficar à vontade para perguntar e questionar quando quiserem. É tipo o seguinte, como é que o dispensacionalista lê o Velho Testamento? Ele vai lá no Velho Testamento, eu vou citar um versículo aqui. Do Egito chamei meu filho. Está lá no Velho Testamento. Se refere a quê isso aí? O que vocês acham? Pode falar, fique à vontade. Essa referência bíblica se refere a quê? Foi o que isso aí? Do Egito chamei meu filho. É um versículo que eu... Tirou de onde? Tirou quem? De onde? Quem é o filho dele aí? O povo de Israel. Boa resposta. Olhando para o Velho Testamento, é o povo de Israel. Mas alguém lembra que no Novo Testamento, se referindo a Jesus, Mateus diz sobre Jesus, do Egito chamei meu filho. Aquela situação que Jesus foge com José e Maria, vai para um lugar, vai para o outro, vai para o Egito. Aí o autor pega e diz, do Egito chamei meu filho. O que acontece aí? Eu vou botar a leitura dispensacionalista e a leitura aliancista, só para a gente entender o que é as duas coisas. O dispensacionalista tende a olhar para o Velho Testamento e dizer, olha aí, ó, o tempo todo Deus está falando de Israel saindo do Egito, caminho do deserto para Canaã. Essa é a ideia do texto. Mas o aliancista, quando vê esse texto no Novo Testamento, ele vai dizer, ó, o tempo todo, a verdade mais profunda e a grande ideia do texto o tempo todo era falar de Jesus sendo tirado do Egito e sendo trazido para o Senhor chamando. Percebe que há verdades nas duas interpretações? Que de fato Israel foi tirado do Egito como nação para caminho do deserto a Canaã, e que de fato Jesus foi tirado do Egito também, chamado por Deus, porque o autor do Novo Testamento diz isso. Mas perceba, a gente não exclui o sentido do Velho Testamento. Essa é a tônica do dispensacionalista. A gente diz, não é um novo sentido. É uma nova referência, um novo referente. A grande defesa é dizer que o Novo Testamento não dá sentido ao Velho. O Velho tem seu sentido sozinho, individualmente. No dispensacionalismo, a gente lê o Velho e diz, os autores do Velho Testamento falaram o que Deus queria que fosse falado e entenderam o que Deus queria que fosse entendido. O aliancismo vai dizer, tem muita coisa no Velho que só passou a ter sentido no Novo. E quando eu leio o Novo, eu consigo trazer a interpretação correta do Velho. E eu não quero que a gente fique nem num extremo nem no outro. Eu quero que a gente analise texto por texto. Porque eu já vou dizer da minha opinião. Às vezes, um vai estar certo e às vezes outro vai estar certo. Mas a gente precisa ir para o texto e a gente vai aprender com o pastor Almir a fazer um anacrinô do texto, a fazer hermenêutica do texto, a fazer uma exegese do texto e entender o contexto que o texto está inserido e a correta e verdadeira interpretação. Só concluindo esse raciocínio. A ideia é, o Velho Testamento tem um sentido sozinho, no dispensacionalismo. A gente lê o Velho e interpreta o Velho por si só. No aliancismo, a gente lê o Novo e usando o Novo Testamento, a gente interpreta o Velho Testamento. O cuidado é de não espiritualizar textos que devem ser entendidos de maneira literal. E esse é o cuidado do dispensacionalismo. Amém? Deixa eu prosseguir aqui. A manutenção da distinção entre Israel e a igreja. Eu falei que o primeiro distintivo é
a manutenção de um método consistente e literal de interpretação, amém? Principalmente nas profecias. O dispensacionalismo vai olhar para as profecias e vão dizer, Deus tem um futuro profético para cumprir. No aliancismo, ele vai dizer que muita coisa se cumpriu de maneira espiritual e não resta mais promessas físicas para se cumprir em Israel. E o segundo distintivo é a manutenção da distinção entre Israel e a igreja. E é por isso que eu citei esse livro aqui. Frank Ferreira, um dos principais aliancistas do Brasil, defende uma distinção de Israel e a igreja. De que Deus não desistiu das suas promessas para Israel, mas Deus continua tendo um futuro profético para Israel. Eu estava ministrando em escada nesse sábado, eu e Natália estava lá e a gente conheceu um rabino que foi treinado em Israel. Ele falou lá a linhagem rabínica dele. Ele ministrou à tarde e eu ministrei à noite lá em escada, num congresso. E ele falou que ele cuidou de sinagogas, ele era um judeu, cuidou de sinagoga durante muito tempo, foi treinado para isso, mas quando veio ao Brasil, conheceu uma mulher cristã e converteu-se ao cristianismo e hoje é um judeu messiânico e serve a Jesus. E uma das coisas que ele falou lá é que disse, Deus tem uma promessa com o meu povo. E ele não desistiu dessa promessa. A pergunta é, será que nós realmente substituímos Israel em todas as suas promessas? A gente vai analisar textos mais à frente. Esse seria o ponto que o aliancismo vai defender. A igreja desfruta de todas as promessas de Israel. E eu diria, será? Será que todas e completamente? Eu vou falar de alguns desenvolvimentos antigos e eu quero gastar só 10 minutos para finalizar esse momento de aula. E vai ter muito debate, muito embate pela frente para a gente... E é aquele debate gostoso e bom, porque a gente está juntos no mesmo espírito, buscando o melhor entendimento bíblico sobre o texto. E a gente não está aqui para lutar por uma bandeira que não é as Escrituras. Desenvolvimentos antigos. Eu falei que existem desenvolvimentos antigos acerca do dispensacionalismo. Mesmo que, embora o dispensacionalismo em um formato organizado seja relativamente recente, contudo, os alicerces e os desenvolvimentos iniciais do dispensacionalismo são antigos. As declarações seguintes de líderes da igreja primitiva refletem uma consciência de economias distintas, dispensações no programa de Deus. Eu vou trazer alguns relatos históricos que, na economia de Deus, você pode entender dispensacionalismo como economia de Deus, e nós vamos ver aqui algumas citações. Vamos lá, vem comigo. Justino Mártir, do ano 110 ao ano 165. Tem a seguinte citação aqui. Justino, em seu diálogo com Trífo, reconhece várias economias diferentes no Antigo Testamento. Justino reconhece que antes da circuncisão e a lei, a pessoa podia agradar a Deus sem ser circuncidado e sem guardar o sábado. Após a revelação de Deus a Abraão, a circuncisão era necessária para lhe agradar. Após Moisés dar a lei, era necessário guardar o sábado e observar o sistema sacrificial. Isso é uma observação de Justino Mártir no ano 110 ao ano 165. E percebe a observação que ele faz? Eu queria que vocês refletissem sobre essa observação. Ele diz que antes de Deus estabelecer a circuncisão em Abraão, não é isso? A promessa, através de Abraão, de ti serão benditos todos os povos da terra, que se referia a Jesus lá na frente, Isaac e tal. Mas antes de Abraão não precisava circuncidar. As pessoas agradavam a Deus antes de Abraão sem circuncisão. Mas depois de Abraão, dava para agradar a Deus sem circuncisão? Não. As pessoas agradavam a Deus sem ter que guardar o sábado, antes de Moisés estabelecer o sábado. Mas depois que Moisés estabelece nos 10 mandamentos, dizendo que o sábado é do Senhor e deve ser guardado continuamente, dá para agradar a Deus sem guardar o sábado naquele contexto? Não. Percebe que Deus não muda, mas a forma de Deus tratar antes de Abraão com as pessoas, a forma de Deus tratar com Abraão antes da lei de Moisés e a forma que Deus trata durante a lei de Moisés. E a forma que Deus trata hoje. Então, Justino Mártir reconhece essa diferença. A grande pegada do dispensacionalismo é entender que Deus trata de forma diferente, em períodos diferentes, por um propósito do coração dele. Amém? Então, isso aconteceu por Justino Mártir nessa data aí. Vamos prosseguir? Justino Mártir defendia a essência do dispensacionalismo em seu reconhecimento
de economias diferentes no Antigo Testamento. Entende, irmãos? Eu não estou dizendo que Justino Mártir era dispensacionalista, ele nem sabia o que era esse termo. Mas ele está defendendo uma ideia do sistema dispensacionalismo de ver a coisa, beleza? Vem comigo. Irineu, do ano 130 ao ano 200. Irineu se refere em seus escritos a 4 alianças principais dadas à raça humana, traçando particularmente uma distinção entre 3 alianças, do Antigo Testamento e o Evangelho. Essa distinção é típica do dispensacionalismo. Então, nessa data aqui, de 130 a 200, Irineu, ele já fazia essa distinção. Clemente de Alexandria, do ano 150 a 220, ele identificou 4 dispensações: adâmica, noaica, abraâmica e mosaica. Isso foi do ano 150 ao ano 220. Ele olhava para as escrituras e diz: tem 4 dispensações aí: adâmica, noaica, abraâmica e mosaica. 4 formas diferentes de Deus tratar em relação a essas coisas. Vamos prosseguir. Agostinho, no ano 354 ao 430. Agostinho faz distinção entre a antiga dispensação, quando os sacrifícios foram oferecidos e eram presentes onde é inapropriado oferecer sacrifícios. Agostinho escreve que enquanto Deus em si mesmo seja imutável, Deus é imutável, ele tem prazer em uma espécie de ofertas no período anterior e uma forma diferente de oferta no período posterior. Agostinho chama isso de as mudanças de sucessivas épocas. Agostinho reconhece que adoradores se aproximam de Deus de formas diferentes, em épocas diferentes. Perceba, hoje você não precisa trazer um animal para matar aqui no culto, porque nessa dispensação o sacrifício perfeito já foi oferecido, Jesus Cristo, e não precisamos oferecer mais sacrifício. Percebe que é diferente o nosso culto do culto judaico? Então, já vemos uma diferença clara. E a ênfase do dispensacionalismo é: existe uma descontinuidade. Deus tratou de uma forma e mudou algumas formas de tratar porque as coisas mudaram. Deus não mudou, amém? Deus é imutável, mas mudou porque hoje você não traz um sacrifício. Você simplesmente entra na presença de Deus com base no sacrifício de Cristo Jesus, amém? Heide conclui o seguinte: isso não se trata de sugerir, nem deve ser inferido que esses pais da igreja antiga eram dispensacionalistas. Eu não estou dizendo isso, irmãos, que eles eram dispensacionalistas no sentido moderno da palavra, mas é verdade que alguns deles enunciaram princípios que posteriormente desenvolveram-se no dispensacionalismo. E pode-se bem dizer que eles defendiam conceitos dispensacionais, primitivos ou antigos, amém? Então eu citei algumas pessoas que trazem conceitos que são defendidos dentro do dispensacionalismo. E nós vemos que não é algo absurdo, não é algo realmente tão novo, não é algo que começou em 1800 e alguma coisa. É algo que tem origem em pais da igreja, de nome, de peso e de responsabilidade sobre o desenvolvimento teológico da igreja. Eu vou citar aqui alguns desenvolvimentos modernos. Pierre Poirier, 1646 a 1719. O místico filósofo francês escreveu uma teologia sistemática de 6 volumes, intitulada Economia Divine. Nessa obra pré-milenista e calvinista modificada, Poirier apresentou um sistema dispensacional cétuplo, como se segue. Veja, em 1646 a 1719 foi o período que esse homem viveu. E veja o que ele estruturou. Ele coloca 7 coisas. Eu vou botar logo as 7. Em 1600 e alguma coisa a 1700. Ele divide a história bíblica nessas 7 dispensações. Olha aí para o gráfico, para o slide. Infância até o dilúvio, ele chama de infância. Meninice até Moisés, ele chama de um período de meninice. Depois ele chama de um período de adolescência até os profetas, por volta do tempo de Salomão. Depois ele vai chamar o 4º momento de um período da mocidade, até a vinda de Cristo. Em 5º lugar, um período chamado de adulto, algum tempo após a anterior, a parte primitiva do cristianismo. E em 6º lugar, ele vai chamar de idade avançada, o tempo do declínio do homem, a parte posterior do cristianismo. E por último, a renovação de todas as coisas, o período do milênio. O ponto aqui
é dizer que nessa época já tinha uma pessoa fazendo essa divisão de períodos, entendendo que Deus, na sua economia ou dispensação, tratou de maneiras diferentes em cada uma dessas épocas, amém? Prosseguindo, John Edwards, em 1637 a 1716, o período que ele viveu, esse pastor e autor publicou 2 volumes intitulados Uma História Completa ou Panorama de Todas as Dispensações, nos quais ele se esforça para mostrar os lidares providenciais de Deus, desde a criação até o fim do mundo. Ele esboça as dispensações como segue. O que esse autor faz? Ele coloca inocência e felicidade como a primeira dispensação, Adão quando criado e antes da queda. Ele chama esse período de inocência e felicidade. Segundo lugar, ele chama de pecado e miséria, Adão caído. Quando Adão cai, ele chama esse período de pecado e miséria. Terceiro lugar, reconciliação, o momento do Adão restaurado, desde a redenção de Adão até o fim do mundo. Ele chama essa época de época da reconciliação. E em quarto lugar, ou melhor, ainda no terceiro lugar, ele vai subdividir em economia patriarcal, adâmica, noaica, abraâmica e por aí vai. Prosseguindo aqui, na economia mosaica, economia gentílica, economia cristã. Na economia cristã, ele subdivide em infância, período passado primitivo, meninice, período presente, fase adulta, período futuro do milênio, e idade avançada, período de fechamento, a derrota de Satanás. E o que eu quero destacar aqui, irmãos, não é que a gente memorize esse sistema e essas fases. Só estou querendo dizer que antes de surgir John Nelson Darby, Scofield e outros, Schaeffer, já haviam pessoas defendendo essas ideias. Então não é algo que nasceu de repente no século XIX. Já havia uma defesa lá atrás. Isaac Watts, esse notável escritor de hinos, também um teólogo, foi mais preciso em defender o dispensacionalismo. Ele reconheceu as dispensações como épocas condicionais, nas quais Deus tinha certas expectativas relacionadas ao homem, fez promessas e proibições condicionadas a eles. Watts define as dispensações como segue. Como é que esse autor define? A dispensação da inocência, a religião de Adão no início, a dispensação adâmica da aliança da graça, a religião de Adão após sua queda. Terceiro lugar, a dispensação noaica, a religião de Noé. Quarto lugar, a dispensação abraâmica, a religião de Abraão. Quinto lugar, a dispensação mosaica, a religião judaica. Sexto lugar, a dispensação cristã. É digno de nota que esse esboço é similar à Bíblia de Estudo Scofield, com exceção da omissão do milênio, que Watts não considerou uma dispensação. Então perceba, esse autor aqui, ele faz uma subdivisão muito parecida e muito próxima com a usada classicamente como as 7 dispensações usadas na Bíblia de Estudo de Scofield. Então, era uma ideia defendida antes de Scofield. Isso é apenas uma defesa de mostrar que não surgiu do nada. E para a gente prosseguir e chegar na fase final da nossa aula de hoje, John Nelson Darby, ele é um dos mais combatidos nesse segmento como o dispensacionalista, como um dos principais iniciadores desse movimento. E eu vou ler aqui para vocês. Esse estudioso, embora fosse uma figura importante em sistematizar o dispensacionalismo, não originou o sistema. Darby era um homem brilhante. Ele graduou-se na faculdade de Trinity em Dublin, sei lá como é que se fala. Dublin, obrigado. Na idade de 18 anos e foi admitido na Corte de Justiça aos 22. Após sua conversão, ele deixou sua prática de advocacia e foi ordenado na igreja na Inglaterra. Em busca de um grupo mais espiritual, ele se estabeleceu em Plymouth, Inglaterra, onde ele se encontrou com crentes em um culto de partir do pão. Por volta de 1840, 800 pessoas estavam frequentando e, embora ele insistisse que eles não fossem uma denominação, os outros o chamavam de os irmãos de Plymouth. Então, John Nelson Darby, ele é o líder desses irmãos, de mais de 800 irmãos, eles queriam dar um nome e ele disse que não chamassem eles de denominação. Darby era um escritor incansável, acumulando 40 volumes de 600 páginas cada. Além disso, os volumes refletiam sua consciência das línguas bíblicas, filosofia e história da igreja. O sistema dispensacionalista de Darby pode ser resumido assim: estado paradisíaco até o dilúvio, Noé, Abraão, Israel,
Israel sob a lei, Israel sob o sacerdócio, Israel sob os reis, gentios, período do Espírito e o milênio. Essa foi a forma que John Nelson Darby separou as dispensações. E mais um texto aqui pra gente. Darby aprimorou o esquema do dispensacionalismo ao notar que cada dispensação coloca o homem sob alguma condição. O homem tinha alguma responsabilidade diante de Deus. Darby também notou que cada dispensação terminava em uma falha. Então, o que é que Darby vai fazer de observação? Ele diz que Deus deixa uma responsabilidade sobre o homem. E quando o homem falha nessa responsabilidade, há uma mudança de dispensação. Ele vai defender essa ideia. Deus dá uma responsabilidade a Adão. Adão falha, Deus muda a dispensação. Deus dá uma responsabilidade ali no período dos patriarcas e quando há falha, há mudança de dispensação. E vamos prosseguir. Essa foi uma observação que Darby trouxe e uma contribuição importante. E C.E. Scofield, de 1843 a 1921, ele é a pessoa que mais populariza a ideia, o sistema, através da sua Bíblia de estudo, anotada por Scofield. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu não estou, é a primeira Bíblia de estudo criada, onde tudo o que aconteceu na conferência, praticamente tudo, eles colocaram nessa Bíblia e colocaram na mão do povo, na mão do povão. As pessoas tiveram acesso a essa Bíblia e esse sistema se popularizou de maneira grandiosa. Para a gente fechar, esse estudioso bíblico, também um advogado, identifica 7 dispensações. Essas dispensações que eu vou citar agora é aquilo que é defendido no dispensacionalismo clássico. Agora a gente, de fato, começa o assunto mostrando as 7 dispensações do dispensacionalismo clássico. E repito, não brigamos ou defendemos em que haja e tenha que haver 7 dispensações. Isso foi aquilo que Scofield defendeu. Nós entendemos que existem dispensações. Pode para uns ser 7. No revisado você vai ver que para outros é 4, é 5. No progressivo talvez seja 3. A questão não é quantas. A questão é se existe uma forma e um tratado diferente de Deus em épocas diferentes. Deixa eu ler aqui para você. Eu parei aqui. Esse estudioso bíblico, também um advogado, identifica 7 dispensações. Esses períodos se distinguem nas Escrituras por uma mudança no método divino de tratar a humanidade, ou parte dela, no que se refere a essas duas grandes verdades: pecado e responsabilidade humana. Cada dispensação pode ser considerada como uma prova para o homem natural e termina sempre em juízo, demonstrando assim o seu completo fracasso. E aqui nós vamos ver as 7 dispensações por Scofield. O homem sob a inocência, a dispensação da inocência, desde a criação até a expulsão do Éden. Ele entende que o homem vivia um estado de inocência. Deus tratava com o homem de uma maneira até o dia que ele cai e perde a sua inocência. Então, o tratar de Deus com o homem é diferente. Deus vinha ter com o homem todos os dias na viração do dia. Mas após a queda, o homem é expulso do jardim e a coisa muda. Segundo nível, o homem sob a consciência, desde o Éden até o dilúvio. Após essa queda, o homem entra num estado de consciência, sabendo o que é o bem e o que é o mal. Até o dilúvio, ele entende isso como uma dispensação. Esses slides eu vou mandar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Terceiro, um homem em autoridade sobre a terra, desde Noé até Abraão. Ele vai colocar que um homem ele se distingue por estar sob autoridade, por estar, na verdade, na posição de autoridade sobre a terra. E em Abraão a gente vai ver uma nova dispensação começando. Ele vai falar isso aqui agora. O homem sob a promessa. Deus chega para Abraão, evangeliza Abraão, fala com Abraão, faz uma promessa a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, de ti serão benditos todos os povos da terra, há uma grande multidão. E a partir de então, uma promessa feita a Abraão começa a ser o tratado de Deus naquela dispensação. Deus vai agir com base nessa promessa. Em quinto lugar, o homem sob a lei, desde Moisés até Cristo. Então é bem evidente que no período de Moisés, no período da lei, existe um tratar diferente. Quem não seguisse a lei, haveriam penas, punições, e quando Cristo chega, a gente vê mais uma mudança,
que é a sexta dispensação, o homem sobre a graça, desde a morte de Cristo até o arrependimento. E repito, quando eu digo aqui o homem sobre a graça a partir de Cristo, não quer dizer que não havia graça na lei, amém? Foi esse o ponto que causou uma confusão em alguns momentos. Dizer que tem um texto lá de João que diz, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, amém? O fato da graça ter vindo em Cristo não quer dizer que ela não estava presente lá atrás. E, em sétimo lugar, o homem sobre o reino pessoal de Cristo. Reino milenar de Cristo. Amém? Os outros autores e suas obras eu vou citar rapidamente, como eu já citei alguns livros. Lewis Sperry Chafer, Teologia Sistemática, uma teologia sistemática grande, 2 volumes. Charles Hyde, Dispensacionalismo Hoje, já citei esse livro para vocês. J. Dwight Pentecostes, Manual de Escatologia, vai ser o livro utilizado pelo pastor Marcelo em sua matéria de escatologia, possivelmente. John Walvoord, O Reino Milenar, Israel na Profecia, A Igreja na Profecia, As Nações na Profecia, são alguns autores. Charles Feinberg, Milenarismo, As Duas Posições Principais. Michael Vlach, Dispensacionalismo, esse livro aqui que eu citei para vocês. E Bock Blaze, Dispensacionalismo Progressivo, esse livro aqui do Kindle que eu citei para vocês. E a gente vai encerrar essa aula de hoje com as principais escolas de teologia do mundo que defendem declaradamente a visão dispensacionalista. O Seminário Teológico de Dallas, um seminário muito famoso e conhecido. O Seminário Teológico Grace. O Seminário Teológico Talbot. O Seminário Batista Conservador de Western. Faculdade Bíblica e Seminário Multnomah. Instituto Bíblico Moody. Universidade Bíblica Filadélfia. E outras referências de dispensacionalistas, já citei alguns deles. John MacArthur, Seminário Bíblico Palavra da Vida. Quem já ouviu falar do Palavra da Vida? Um instituto bíblico que tem no Brasil, tem uma universidade em São Paulo. Eles têm em Paudalho, um instituto bíblico Palavra da Vida. Escola Charles Spurgeon em Fortaleza, muito renomada, conhecida como sendo reformada, mas em vez de ser aliancista, uma pegada muito mais dispensacionalista. Professor Antônio Neto, de João Pessoa, homem de Deus, dispensacionalista progressivo. Sibima, Seminário Instituto Bíblico Maranata, seminário que o Iago Martins cita muito, o Pedro Pamplona, Guilherme Nunes. E o Iago Martins, que é um dos mais famosos no Brasil a nível de YouTube, ele é um dispensacionalista progressivo. E um amado por um e odiado por outros, Marcos Granconato, ele também é dispensacionalista progressivo. E a gente encerra por aqui. Eu não vou prosseguir com a aula. Eu fiz apenas um panorama histórico do que é o dispensacionalismo, que homens do passado defenderam, que grandes seminários defendem, que homens do presente defendem, e a gente vai desenvolver detalhadamente cada uma das partes desse dispensacionalismo até o aliancismo progressivo e teologia da nova aliança. Amém? Então dou por encerrada a aula de hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.